Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa 3 slides, 3 minutos. Mais uma vez, sempre reforço, né? Nossa ideia é trazer um conteúdo cotidiano, de uma forma que seja leve, simplista e rápida. E caso tenha alguma dúvida, alguma coisa mais específica, fale com a gente, que a gente pode estar falando, né? Dentro dos temas, sobre algum tópico que seja mais específico. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente comum no consultório, olho seco. É impossível a gente fazer um consultório de oftalmologia e não se deparar hoje com um paciente com olho seco. E aí a gente esbarra em assim, o que é olho seco? Essa é a definição mais simples que tem, né? Porque é a falta de lubrificação dos olhos. Falta aquele componente lacrimal. Pode ser por dois motivos. O paciente produz, mas por fatores ali ambientais acaba não trazendo a lubrificação. Hoje a gente tem nosso vilão aí que não são as telas, né? Celular, computador, o excesso evidentemente acaba que a gente pisca menos e libera menos lágrima e o olho acaba ficando mais seco. O ambiente também, quando muito empoeirado, pode trazer isso. O próprio envelhecimento também acaba diminuindo a nossa qualidade de lágrima. Então essas são as causas mais comuns, geralmente as ambientais provocadas ou por causa do envelhecimento. E tem as causas que são por falta de produção de lágrima, que geralmente está incutido algum tipo de fator, seja ele por alguma doença, geralmente doenças reumatológicas, síndrome de Jogre, o lúpus, o próprio artrite reumatoide, o uso de alguns medicamentos, às vezes antihistamínicos, antihipertensivos, podem causar também a diminuição ali da produção da lágrima. Então a gente tem que ver se o problema é mais na produção ou o problema é mais na questão da evaporação. Vamos passar aqui para o próximo tema. E aqui a gente entra. Quais são os sintomas principais de diagnóstico? Sintomas, o próprio paciente ele já percebe, né? Aquela sensação que o olho tem areia dentro, que está vermelho, que está ardendo. Essas são as queixas mais comuns, né? E em alguns casos, quando o olho seco realmente está muito exacerbado, esses pacientes podem se queixar até de perda de qualidade visual. Quando o olho é moderadamente seco ou ele é ressecado de uma forma mais leve, o paciente geralmente ele vai perder um pouquinho de qualidade de visão. Agora, quando o paciente ele tem um olho seco muito severo, ele pode perder linhas de visão e aí perder realmente a acuidade visual. E o diagnóstico é muito tranquilo de se fazer, que é um diagnóstico essencialmente clínico. A gente consegue fazer no consultório, analisando durante a consulta a superfície ocular, avalia a lâmpada de fenda, e a gente tem testes, né? A gente tem o break-up time, né? Que é o tempo de ruptura lacrimal, esse é o mais comum, a gente pinga um colírio de fluorescência no consultório e avalia o tempo que está quebrando aquele filme lacrimal, então isso aí é uma metodologia básica que a gente pode fazer. A gente tem o teste de Schirmer, esse aí sim já é um exame propedêutico que nem sempre se faz no consultório. A gente coloca uma fitinha no canto externo do paciente, avalia ali a secreção de lágrima e de acordo com o resultado, depois ali de 5 minutos de teste, a gente pode determinar se o paciente tem um olho seco, severo, um olho seco moderado, um olho seco leve ou não tem um olho seco. E hoje são os principais exames para a gente detectar isso. E em relação a tratamento e prevenção, isso hoje é um leque, já que o olho seco é um tema muito recorrente dentro do consultório, graças a Deus ajudando ali, trazendo mais qualidade para o paciente no dia a dia. O primeiro e o mais comum que a gente tem hoje realmente é o tratamento com os colírios artificiais, né? As lágrimas artificiais. A gente tem hoje colírios com conservantes, que são a era teoricamente mais antiga, né? São os colírios que a gente tinha, se usava com muita frequência isso, e hoje a gente já tem uma linha também de colírios sem conservantes. O que a gente ganha com isso? Porque os colírios sem conservantes eles podem ser usados de uma maneira assim mais corriqueira, vamos supor 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. A gente usa isso quando o paciente tem alguma lesão superficial da córnea, onde em alguns pacientes pede até para usar de hora em hora. Então o colírio sem conservante dá essa liberdade para a gente, inclusive de horários, né? Para não ficar aquela coisa, pinga de 8 em 8 horas, 6 em 6 horas, eu falo, ó, pode pingar aqui 2 horas, 3 horas, ou de acordo com o desconforto, isso dá mais liberdade de tratamento. E a gente tem também apresentações em gel, que a gente pode usar principalmente à noite, quando o paciente, por algum motivo, não consegue ter um fechamento ocular adequado, a gente passa um gelzinho à noite, ou às vezes quando tem um olho muito seco, para dar mais conforto durante o sono, também passa um gel. Então, essas são a linha de tratamentos medicamentosos mais comuns. Alguns pacientes que podem ter complicações devido ao olho seco, a gente usa outros medicamentos, pode usar anti-inflamatório não esteroidal, anti-inflamatório esteroidal, pode usar lançar a mão de imunossupressor, aí tudo vai depender de quadro clínico, e aí a gente já está falando de pacientes que têm pelo menos um olho seco moderado a grave, e que a gente precisa lançar a mão de uma terapia mais específica.
Em casos muito mais severos, a gente pode pensar em até procedimentos cirúrgicos, como oclusão de ponto lacrimal, para evitar a evaporação e aquela lágrima ficar mais tempo na superfície. Hoje a gente já fala aí de PL, tem a luz pulsada, que a gente está vendo isso também no consultório para melhorar a questão aí da qualidade lacrimal. E hoje também a gente pode lançar a mão de suplementação nutricional, ou seja, medicamentos, né, remédio via oral que a gente usa para melhorar a qualidade da lágrima. Então a gente vê que o arsenal está crescendo, manuseio de olho seco, na grande maioria das vezes a gente consegue trazer uma satisfação no tratamento, mas tem alguns pacientes onde o manuseio é realmente complexo, porque mesmo, né, usando às vezes terapias combinadas com colírio, com gel, com suplementação nutricional, esses pacientes ainda vão sofrer um pouquinho com essa questão do ressecamento ocular. Sempre, lógico, quando possível, tentar identificar a causa e o tratamento fica mais assertivo. E assim, medidas preventivas, principalmente quando o paciente é mais jovem ou quando há a possibilidade, que é reduzir tempo de tela, né? Aqueles pacientes que ficam muito tempo em computador, tela, é sempre importante aí criar intervalos de descanso, né? Piscar mais frequentemente, né? Quando tem a possibilidade de deixar o ambiente mais umidificado, isso é importante também. E sempre possível, né? Hidratação corporal, isso é interessante também. É sempre intervalos regulares quanto à leitura, isso que eu falo, né? Hoje o nosso vilãozão aí de consultório realmente é o celular e a gente tem que tomar um certo cuidado com a quantidade de horas tela, porque isso influencia diretamente na questão do olho seco. Então, gente, para a gente não se estender muito, a aula vai finalizar aqui. Se ficar mais alguma dúvida, vocês mandam aqui embaixo. Se tem alguma dúvida mais específica que não querem colocar aqui, mande para a gente ali no nosso Instagram ou entre em contato aqui no nosso telefone, que sempre fica descrito, que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. Um grande abraço e até a próxima.